Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar alguns dos últimos momentos da vida de Jesus antes da sua morte e ressurreição, no Evangelho de João, o capítulo 13. Muito bem, pegue a sua Bíblia, vamos à leitura do nosso texto. João 13 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Respondeu Jesus: O que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que diz: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs novamente as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Nós vemos no início do texto de João, capítulo 13, essas belas palavras e esse grande exemplo de Jesus. Ele mais uma vez se coloca diante dos seus discípulos como aquele que quer servir. Ele serve lavando os pés dos seus discípulos em um ato de extrema humildade. Quando ele diz a Pedro que aquele que está completamente lavado não precisa lavar mais nada, mas apenas os pés, ele está apontando novamente para o batismo, dizendo que aquele que foi batizado não precisa ter todo o seu corpo lavado ou purificado. Pedro queria ser purificado totalmente por Jesus. E Jesus então lhe afirma que ele só precisava ter os pés lavados. Ele só precisava receber aquele momento de serviço que o Senhor lhe estava dando. Mas após isso, ele diz que também eles deveriam lavar os pés uns dos outros, deveriam cuidar uns dos outros, deveriam servir uns aos outros. Esse é o papel fundamental da igreja no mundo, continuar o serviço de Jesus.
servindo a todos aqueles que estão à nossa volta, a todos aqueles que necessitam e precisam da graça, do carinho, do poder e do amor de Deus. Continuando o texto, nós vemos o seguinte, a partir do verso 21. O traidor é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a Jesus do que ele se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Nós vemos que Jesus conhecia bem a sua história, conhecia tudo aquilo que estava para acontecer com ele. E é por isso que ele indica a Judas, dizendo que ele devia fazer, e fazer logo. Ele conhecia e sabia que os propósitos de Deus aconteceriam. E assim Judas foi e entregou Jesus. Os outros discípulos não entendem aquilo que Jesus estava falando com eles, mas ao lhes colocar essa palavra, Jesus estava simplesmente dizendo para Judas: faça aquilo que você quer fazer. Um novo mandamento, verso 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Quando nós vamos até aquilo que a história fala sobre a igreja cristã, uma das primeiras coisas que Joséfo, um historiador israelita daquele tempo de 100 a.C., diz é que os cristãos eram conhecidos pelo amor que eles tinham uns pelos outros. É de conhecimento que a grande frase que aqueles que não acreditavam em Deus diziam quando olhavam para os cristãos eram: vejam como eles se amam. O próprio Jesus, em outra parte do Evangelho, nos diz que a perfeita e completa resolução ou cumprimento da lei é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a grande diferença do cristianismo. Cristo foi glorificado, sim, através de tudo aquilo que ele sofreu. Porém, ele diz que os seus discípulos agora farão aquilo que ele mesmo faz. É nessa certeza e nessa bendita e abençoada esperança que nós vivemos. Que através do amor que sentimos uns pelos outros, que através da vida transformada que Cristo Jesus nos deu, é que nós poderemos mostrar a nossa diferença, que nós poderemos mostrar que nós amamos assim como
o Senhor nos amou. A partir do verso 36, nós temos o encerramento do texto. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhes digo que antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Nós temos aqui então a grande profecia de Jesus para a vida de Pedro, dizendo que Pedro realmente não estava tão convicto ou não estava tão preparado assim para dar um testemunho real de quem era Jesus. Pedro sentiria medo e, ao sentir medo, ele não se entregaria, ele não faria o seu testemunho chegar até o coração daqueles que perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Quando Jesus diz que Pedro não pode segui-lo, ele está dizendo que não é o momento em que Pedro ainda irá para o céu. E até mesmo dizendo que não é o momento onde Pedro será também martirizado, onde Pedro morrerá por conta de sua fé. Mas Jesus diz que chegaria o momento, mais tarde aconteceriam estas coisas com Pedro. Jesus disse que Pedro negaria 3 vezes para mostrar o quão difícil é também para aqueles que creem a certeza de que podemos dar um testemunho sem medo. Pedro teve medo, temeu por sua própria vida e por isso negou a Jesus. O que nós vemos na sequência do texto é um Pedro que se arrepende dos seus pecados e que recebe o perdão de Deus. Uma coisa que chama muito atenção no texto de hoje é justamente a certeza de que estes 2 personagens, Judas e Pedro, têm a sua vida transformada por um aviso de Jesus. Jesus avisa o que vai acontecer na vida deles, que eles negarão ao próprio Cristo, que eles não querem saber do Senhor Jesus. Mas, ainda assim, nem mesmo estar abandonado pelos seus amigos e companheiros mais próximos fizeram Jesus desistir de ir até a cruz. Este era o plano e foi por isso que ele foi até o fim, para morrer por mim e por você, demonstrando aquilo que lá no início do texto ele demonstrou aos seus discípulos, a mim e a você, a humildade de servir-nos com a sua salvação. Legal, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição que irá continuar com o texto de João capítulo 14. Assista a estes e a outros programas no Facebook, em facebook.com/Rádio da IELB e pelo YouTube, youtube.com/RádioCPT. Baixe este e outros episódios em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência e não esqueça de divulgar a nossa programação nas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.